São dois livros, vocês percebem nos títulos, sobre cidades. Um na França, Paris, outro na Alemanha, Berlim. Tá? Então, o Camponês de Paris, de 26, a Praça Alexandre, Berlim Alexanderplatz, que ainda hoje é uma praça muito importante em Berlim, de 29, e a Rua de Mão Única é publicada exatamente no meio, em 28. São, portanto, três livros cuja personagem principal é a grande cidade moderna em seu movimento de destruição do antigo e de construção de novos templos, que também serão destruídos no futuro. Templos destinados a expor e a vender sonhos, espetáculos, mercadorias, na sua dinâmica de fantasmagorias, como diz Benjamin, produzidas pelo capitalismo. Benjamin leu os 2 primeiros capítulos do Camponês de Paris, já numa revista, antes do livro ser publicado, que se chama Prefácio a uma Mitologia Moderna e a Passagem da Ópera. Antes, portanto, da publicação do texto, como livro inteiro. E ele ressalta o impacto do livro de Aragon numa carta a Adorno, apontando o quanto inspiraram o famoso projeto inacabado dele, que se chama Passagens. E nós podemos dizer também que esse texto do Aragon influenciou, ajudou muito a crescer a célula germinativa das passagens, que podemos dizer que é a Rua de Mão Única. Assim, muitos dos temas e das técnicas desse livro-chave do surrealismo, a transformação incessante da cidade, as andanças ao léu, os choques de encontros e de trânsito, temática já muito importante em Baudelaire, a irrupção no corpo do texto da publicidade, das propagandas, de placas, de anúncios de todo tipo, tudo isso intervém, muitas vezes, em caracteres tipográficos estranhos ao curso tranquilo da prosa dita autoral. Montagem e colagem interrompem um fluxo da narrativo, como nos textos emblemáticos dos surrealistas franceses, aos quais Benjamin vai dedicar um outro ensaio muito importante, o surrealismo, o último instantâneo da inteligência europeia, no ano seguinte. No seu belíssimo verbete sobre o surrealismo em Benjamin, verbete porque tem um livro, um manual, vamos dizer assim, sobre Benjamin em alemão, que é excelente, que eu recomendo para qualquer pessoa que quisesse trabalhar Benjamin no doutorado, porque tudo em alemão. Um grande pesquisador, eu vou escrever o nome dele e vou contar quem é, o Karl-Heinz Barck. Eu queria aqui homenageá-lo, ele morreu, infelizmente. Era um grande professor que, da Alemanha, na época da Alemanha do leste, mas ele fazia parte da oposição. Tanto é que, com a assim chamada reunificação, ele ficou... muitos institutos de pesquisa foram abolidos, mas ele ficou no instituto de pesquisa, no qual eu depois fiz um dos não sei quantos pós-doutorados, e ele era um grande amigo. Era um professor alemão simpático que adorava beber vinho e que trabalhava com literatura francesa, portuguesa e espanhola. Ele veio várias vezes ao Brasil e ele descobriu uma coisa que eu sempre conto, que Benjamin, nos anos 36, por ali, foi convidado
não sei se vocês conhecem essa história, o Auerbach, aquele que escreveu Mimesis, que estava, se não me engano, na época em Istambul, todo mundo no exílio, recebeu uma carta da USP dizendo: será que vocês conhecem alguém que poderia dar literatura alemã à USP? Ele disse: conheço. E deu o nome do Benjamin. Só que a carta, a gente tem isso, essa correspondência, mas a gente não sabe se a carta de convite do Benjamin chegou ou não. Mas eu acho que a gente deve escrever um romance sobre Levi Strauss e Benjamin se encontrando na esquina da Ipiranga com a São João. Bom, essa é muito interessante. E a USP talvez tivesse ficado um pouco mais interessante também. Bom, vamos ver. Então, o Karl-Heinz Barck, que veio várias vezes para cá, escreve um belíssimo artigo, um verbete sobre o surrealismo em Benjamin, e diz que em Benjamin não se trata de fazer uma história do surrealismo, mas, eu cito em alemão e traduzo, de enumerar Bausteine einer Theorie der Erfahrung, tijolos de uma teoria da experiência, essa é a palavra-chave de Benjamin. Os tijolos dessa nova experiência respondem os tijolos e o entulho, os canteiros de obra, onde destruição e construção são dificilmente distinguíveis. Assim também, no romance Alexanderplatz, de Dublin, que retoma muitos elementos da técnica de montagem, a praça do título, a praça Alexanderplatz, vive em obras que atrapalham a circulação, mas também oferecem esconderijos nas ruínas, a marginais, como o personagem principal, não dá para dizer herói, desse estranho romance, cujo nome, Biberkopf, lembra o castor, porque ele quer dizer cabeça de castor, isto é, castor é aquele que sempre constrói, deconstrói, reconstrói, tá? Um infatigável bicho construtor. Estranho romance, com efeito, muito difícil de ser traduzido, porque é escrito também no dialeto do Berlim, ao qual Benjamin vai dedicar uma resenha um ano mais tarde. Então, esse senhor Witte, tá, diz que esses três livros, O Camponês de Paris, Rua de Mão Única e Berlim Alexanderplatz, desenham, de fato, uma crise da narração tradicional. Um dos temas chaves de Benjamin, como vocês sabem. Não há mais um herói positivo, mas é a rua, o coletivo, a cidade que tomam a palavra. Não há mais um narrador onisciente, mas um pedestre, um transeunte, talvez menos contemplativo e ocioso que o flaneur, pedestre, transeunte, entregue aos estímulos visuais da rua e das propagandas, o barulho do trânsito e dos gritos, que tropeço é importante, e esbarra em outros pedestres e em obstáculos. A presença do surrealismo em Mão Única é enfatizada numa das primeiras resenhas do filósofo Bloch. Mas ela não significa, portanto, somente a influência de uma corrente literária no sentido restrito. Assinala muito mais uma transformação, isso é minha tese, de experiência na vida de Benjamin. Transformação sensível, existencial e política. Aqui intervém, sem dúvida, a figura fundamental de Asja Lassis, essa bela mulher, figura à qual o livro é dedicado, numa bela metáfora construtivista. Cito na tradução: esta rua se chama Rua Asja Lassis, em homenagem
aquela que, na qualidade de engenheiro, arrasgou dentro do autor. Percebam que não é uma dedicatória romântica para uma mulher linda, do tipo a minha bela Asja com que compartilhei momentos maravilhosos. Não. É a mulher como engenheiro que rasgou uma rua dentro do autor. É uma dedicatória muito especial, esquisita, é importante. De maneira incompreensível, eu diria mais, de maneira vergonhosa, Adorno, o famoso Adorno, tá, da dialética do esclarecimento, Adorno, deixou de fora essa dedicatória na edição do primeiro volume de textos reunidos de Benjamin, em 66. Vocês percebem que tem coisas sujas aí. Não? Deixou cair a dedicatória. Felizmente, a dedicatória foi restabelecida porque ela protestou nas edições seguintes. Gershom Scholem, esse daí eu vou escrever. Gershom Scholem é um grande amigo de Benjamin, um pouco mais jovem. Estudaram juntos em Berlim. Ele estudava matemática e já em 1923 ele abandonou os estudos de matemática e foi para a Palestina, não era ainda Israel. E se tornou um grande professor e pesquisador. É interessante ver que ele começou com matemática, da mística judaica. Os livros dele sobre a mística judaica são todos traduzidos na editora Perspectiva. E ele sempre diz para Benjamin ir para a Palestina, e Benjamin nunca quis. Bom, Gershom Scholem, igualmente, minimiza a importância de Asja Lassis na evolução política e intelectual de seu amigo. O melhor, e reconhece, para melhor deplorá-la, atribuindo a essa femme fatale a guinada de Benjamin para o marxismo e o comunismo. Em outras palavras, seu afastamento do judaísmo e do eventual projeto arquitetado por ele e Scholem de uma imigração para a Palestina. Por razões diferentes, Adorno, também porque vislumbra o vulto de Bertolt Brecht atrás daquele de Asja, Scholem, porque perde um companheiro em Jerusalém. Esses dois amigos masculinos de Benjamin parecem não conseguir admitir que uma mulher seja não só objeto de amor e de paixão, mas que ela também possa ser um sujeito político e intelectual cuja convivência transforma a vida do seu amante. É impressionante ver como isso... Bom, o próprio Benjamin não era nenhum feminista, mas ele percebe, no entanto, muito claramente essa transformação. Existe um diário escrito no sul da França, em maio de 31, um pouquinho antes de ele se exilar definitivamente da Alemanha em 33. Depois de uma viagem muito infeliz a Moscou, onde estava Asja Lassis, e onde ele procurou também por um comunismo não dogmático, ele já percebeu que a coisa andava mal, tá? E Asja estava internada, não estava nada bem. E depois de se divorciar, em 31, em 30, ele se divorcia da primeira mulher, Dora, vai para Paris e pressente um exílio longo. Ele pressente o exílio, a miséria, e escreve sobre o enorme cansaço, já em 31.
Portanto, ele nasceu em 92, ele não tem nem 40 anos. E a Lud, já nessa época, a intenção de se suicidar. Em 6 de maio, de noite, ele relata uma longa conversa com seus companheiros de viagem, que são seu primo e a mulher do seu primo. Eu faço uma tradução caseira, porque não está traduzido para português esse diário. Falo-se sobre a experiência do amor, e no decorrer da conversa, me ficou pela primeira vez claro que, quando um grande amor ganhava violência, Gewalt, poder, violência sobre mim, eu me transformava tão profundamente e fortemente que ficava muito admirado em ter que dizer: o homem que diz coisas tão imprevisíveis e que se conduziu de maneira tão inesperada, esse homem seja eu. Essa experiência se realizou com a maior intensidade na minha relação com Asja Lassis, de tal forma que é somente nesse momento que eu descobri muito em mim. Conheci 3 mulheres diferentes na minha vida e 3 homens diferentes em mim. Ele vai, felizmente, ainda conhecer pelo menos uma mulher muito importante na vida dele. Bom, nessa declaração lúcida, Benjamin não idealiza as mulheres amadas, mas lhes dá uma força de revelação da própria alteridade de si mesmo. Graças ao poder ou à violência de Eros, Gewalt, ele descobre em si outro homem. Não só o sábio rabínico, segundo Scholem, nem só o dialético teológico, segundo Adorno, poderíamos dizer. Assim também, a dedicatória para Asja na Rua de Mão Única, longe de ser uma declaração romântica, revela Asja Lassis como um engenheiro que rasgou, a palavra é forte, uma nova rua no autor. Esta é uma homenagem, certamente, ao caráter decidido de Asja Lassis. Essa mulher militante e comunista dirigiu teatro de trabalhadores e de crianças proletárias em Riga, Moscou e Munique. Em Munique, ela foi assistente de Brecht. Apesar de sua coragem, ou talvez melhor, por causa dela, foi denunciada pelo stalinismo como nacionalista burguesa. Nacionalista porque continuava apostando no seu trabalho na Letônia. Riga é a capital da Letônia. E burguesa porque continuava apostando no teatro de vanguarda como o de Meyerhold. Meyerhold foi um grande pesquisador de teatro e foi assassinado às ordens de Stalin. Ela passou, depois, 10 anos no campo stalinista, de 38 a 48. Aliás, a filha dela morreu lá. Voltou para Riga depois disso e continuou, até a sua morte, comunista e trabalhando com teatro. Não por acaso, as cidades de Moscou, Riga e Nápoles, onde Benjamin esteve em companhia de Asja, são tematizadas na Rua de Mão Única, ao lado, naturalmente, de Berlim e de Paris. Mas também uma homenagem à possibilidade, eu diria, de uma nova direção na vida de Benjamin, que é a imagem da rua sem volta, Rua de Mão Única, sem volta, porque de mão única ilustra. Eu tentei entender o que queria dizer esse título esquisito.
Eu proponho uma leitura que leva em consideração um dos textos mais críticos dessa série de imagens de pensamento. Quando a gente diz imagens de pensamento, Denkbild, isso quer dizer que são imagens que fazem pensar. O Benjamin vai retomar muito isso e diz ele não pensa por imagens, mas a partir de imagens que fazem pensar. Tá? Um texto intitulado de maneira irônica Panorama Imperial, com o subtítulo Viagem através da inflação alemã. Os editores da correspondência de Benjamin estabelecem uma relação muito verossímil, mesmo que hipotética, com uma carta que Benjamin escreveu a um amigo em 24 de fevereiro de 23, na qual Benjamin fala do seu desespero com a situação alemã. E 23, plena inflação alemã, tá? E bem antes de conhecer as Galáxias. Ele diz: esses últimos dias de viagem pela Alemanha me levaram novamente a uma margem de desesperança e me deixaram ver o fundo do abismo. O abismo da inflação e da miséria que se abate sobre a Alemanha humilhada pela derrota da Primeira Guerra, e o pano de fundo desse texto altamente profético em relação ao sucesso do fascismo. Benjamin já fala nesse texto de 23, 24, portanto, bem antes de conhecer a Bela Comunista, da catástrofe que vai evocar nas teses. Em particular, da ilusão que consiste em afirmar que a situação não pode continuar assim e piorar mais ainda. Lendo hoje, em dezembro de 16, esse texto central de Rua de Mão Única, não consigo não fazer várias associações com a situação pela qual passamos atualmente no Brasil. Por isso, vou ler algumas citações mais longas. Viagem através da inflação alemã. Primeiro ponto. No tesouro daqueles modos de falar com os quais se trai cotidianamente o modo de vida do burguês alemão, composto por uma amalgama de estupidez e de covardia, ou de catástrofe iminente, travessão, já que assim não pode mais continuar, outra travessão, é particularmente digno de reflexão. A desamparada fixação, a representação de segurança e de posse dos decênios passados impede o homem médio de aperceber-se das estabilidades extremamente notáveis de espécie inteiramente nova que estão no fundamento da situação presente. Com a relativa estabilização dos anos de pré-guerra, antes da Primeira Guerra, como essa relativa estabilização o favorecia, ele acredita que tem de encarar como instável todo o Estado que o desapossa. Mas relações estáveis não precisam nunca, em tempo algum, ser relações agradáveis. E já antes da guerra, havia camadas para as quais as relações estabilizadas eram a miséria estabilizada. Pulo o ponto 2, 3. Todas as relações humanas mais próximas são atingidas por uma claridade penetrante, quase insuportável,
na qual mal conseguem resistir as relações entre as pessoas. Pois, uma vez que, por um lado, o dinheiro está de modo devastador no centro de todos os interesses vitais, e, por outro lado, é exatamente este, o dinheiro, o limite diante do qual quase toda a relação humana fracassa, então desaparece cada vez mais, assim no plano natural como no ético, a confiança irrefletida, o repouso, a saúde. Enfim, fim do fragmento. Nunca é lícito a alguém firmar sua paz com a pobreza quando ela cai como uma sombra gigante sobre o seu povo e sua casa. O indivíduo deve, então, manter seus sentidos vigilantes para cada humilhação que lhes é infligida e mantê-los disciplinados até que o seu sofrimento tenha trilhado não mais a ladeirenta rua da amargura, mas o caminho ascensional da revolta. Bom, vocês percebem o quanto Benjamin estava preparado para encontrar uma militante comunista. 23. A situação da Alemanha era terrível e Benjamin também, como os seus pais, ficou totalmente arruinado. A partir desse texto, eu proponho, então, pensar que a Rua de Mão Única desenha como que uma tentativa de alternativa a essa rua que Benjamin chama de ladeirenta rua, ou de ladeira da amargura, e à qual ele opõe o caminho ascensional da revolta. Na edição crítica alemã, há uma variante anterior das cartas que fala primeiro da ladeirenta rua do ódio e do caminho ascensional da oração. Agora se transformou em 28 uma rua, uma ladeira da amargura e um caminho da revolta, não mais da oração. Se minha hipótese de leitura for válida, a Rua de Mão Única configuraria uma reação literária, filosófica e política ao desânimo, à melancolia, que o desastre da República de Weimar provoca em Benjamin. E o encontro com Asja Lassis certamente contribui para essa reação. Com a sua descrição costumeira, Benjamin comenta numa carta a Scholem, sempre o seu amigo lá na Palestina, em 24, escrita da ilha de Capri, onde ele encontrou com Asja. Tem que lembrar que, na época do Benjamin, Capri, Ibiza, todas essas ilhas maravilhosas, não eram nada turísticas. Não se chegava rapidamente à era e era muito barato viver lá. Por isso que tanta gente foi para lá. Não eram turistas. Tá? Eram gente pobre. O Benjamin diz que vai para Ibiza porque dava para viver com menos de 2 marcos por dia, tudo incluído. E por isso que ele foi, não porque ele era hippie ou porque ele era turista. Tá? Bom. Então, ele diz nessa carta o seguinte: o que se passou na sua estadia em Capri não foi certamente muito bom para meu trabalho ameaçadoramente interrompido. Quando ele diz isso, ele se refere à escrita da tese de livre-docência, o trabalho sobre o drama barroco, em 24. Não foi também, talvez, bom para aquele ritmo de vida burguês indispensável a um trabalho, como escreveu uma tese, como este. Mas foi, com certeza, o melhor para uma libertação vital e para a experiência intensa da atualidade de um comunismo radical. Conheci uma revolucionária russa de Riga, uma das mulheres mais notáveis que encontrei até hoje. Percebam os pares de conceitos nessa carta. Intensidade política e comunista e libertação vital e erótica
são, a partir do encontro com as Jalassis, intimamente ligadas. Como são também no último texto da Rua de Mão Única, A Caminho do Planatório, que proclama, numa imagem cosmológica, ecológica e erótica, uma transformação só possível graças à potência do proletariado. Parêntese, Benjamin usa um vocabulário que para nós parece esquisito, proletariado, comunismo, materialista, mas que era o vocabulário da época. Tá? Isso não quer dizer que ele é militante comunista. Vocês sabem que ele nunca entrou no Partido Comunista, o que, aliás, as Jalassis e Brecht achavam insuportável. Não, mas ele usa essas palavras que, hoje em dia, nós temos mais dificuldades em colocar na boca. Tá? Tem que historicizar também o vocabulário do Benjamin. Bom. O que ele certamente aprendeu em Capri, graças à paixão por Asja, é que felicidade individual e erótica e libertação política e coletiva caminham juntas. Isto é, que a separação entre felicidade privada e felicidade coletiva é uma das piores armadilhas do pensamento dominado pela lógica capitalista. Portanto, nada de felicidade em condomínio fechado. Sempre digo isso. Assim, essa nova rua mostra, como diz o Lacoste, aquele que escreve o prefácio da edição francesa, as ruínas da burguesia, as mercadorias, com um gesto próximo do de Aragon ou de Breton, mesmo que pareça, à primeira vista, ser um livro de encantamento com a exposição nas vitrines dessa monstruosa coleção de mercadorias. Monstruosa coleção de mercadorias é uma citação de um velho barbudo chamado Marx, na primeira página do Capital. Um gesto que também denuncia este acúmulo de coisas destinadas à perda. Muitas vezes porque são inúteis, muitas vezes também, de qualquer maneira, pela inflação. Gesto exemplar que o trabalho das passagens vai ampliar. O pedestre caminha entre lojas de luvas, de mercadorias chinesas, de armas, de papelaria, de selos, de relógios, mas não se demora. Ofuscado pelos anúncios luminosos, barrado no seu trajeto, pelas obras de escavação e pelo entulho. Há nitidamente uma analogia entre esse caminhar que esbarra em obstáculos e a escritura que o descreve. A ambos, escritura e caminhar, fica proibida a tranquilidade da contemplação que outrora era a condição imprescindível da escrita. Ou, como diz Benjamin na sua carta ao amigo Scholem, a tranquilidade, aquele ritmo de vida burguês indispensável a um trabalho como este, quando ele se refere à escrita da tese de livre-docência. Isto é, a escrita para um trabalho acadêmico melhor, que vai fazer, se pensa, melhorar a carreira. As forças conjuntas da destruição e da construção capitalista, tão visíveis nesses quarteirões de ruas, onde ruínas e edificações de novos empreendimentos se confundem, e no Brasil isso é até hoje, essas forças exigem um outro tipo de atividade crítica e literária que Benjamin evoca no primeiro texto super militante, cuidado, da sequência, Posto de Gasolina. Vamos ver que tem outros textos. Aí vem um texto panfletário. A atuação literária significativa só pode instituir-se em rigorosas alternâncias de agir e de escrever, tem de cultivar as formas modestas que correspondem melhor à sua influência em comunidades ativas que o pretensioso gesto universal do livro, em panfletos, brochures,
artigos do jornal e cartazes. Tivemos vários cartazes ontem. Só essa linguagem de prontidão mostra ser atuante à altura do momento. Essa defesa de uma escrita militante, de panfletos, de samizats, artigos de jornais e, quem sabe, de pichações nos muros, essa defesa volta várias vezes nos textos de Benjamin, para falar a verdade, muito mais nos textos literários do que na sua prática. Scholem devia adivinhar aqui, horrorizado, a sombra de As Jalassis. Adorno, a sombra de Brecht. Mas não esqueçamos do título do fragmento, Posto de Gasolina. Como se esse tipo de escrita fosse certamente o combustível necessário ao carro. No entanto, ainda não descreve a complexidade da viagem. E a Rua de Mão Única leva a outros modos de escrever que o do militante que distribui panfletos na porta das fábricas, como fazia o famoso Jean-Paul Sartre com A Cause du Peuple, a causa do povo, no jornal maoísta, nos anos 70. Várias outras figuras de escritor atravessam essa rua e moram nessa rua. A maior de todas essas figuras é vista num belíssimo sonho de Benjamin, evocado já no início da rua, por assim dizer, no seu primeiro quarteirão, número 113. Ele diz assim, número 113. Eu leio esse sonho. Benjamin escrevia muitos dos seus sonhos sem que Freud explique, tá bom? É um sonho lindo. É um sonho, vi-me no gabinete de trabalho de Goethe. Eu digo Goethe, mas vocês falam Goethe, eu acho. Goethe, tá bom? Não tinha semelhança nenhuma com o gabinete de Weimar. Weimar é o lugar onde Goethe morou muito tempo e morreu. Antes de tudo, esse gabinete, esse escritório, era muito pequeno e tinha só uma janela. A parede de frente a ela encostava-se à mesa de escrever pelo seu lado estreito. Diante dela estava sentado escrevendo o poeta, em avançadíssima idade. Mantive-me ao lado quando ele se interrompeu e me deu de presente um pequeno vaso, um vasilhame antigo. Girei-o nas mãos. Um monstruoso calor reinava no aposento. Goethe levantou-se e entrou comigo no cômodo ao lado, onde uma longa mesa estava posta para minha parentela. Parecia, porém, calculada para muito mais pessoas que esta contava. Sem dúvida, estava posta também para os antepassados. À extremidade direita, tomei lugar ao lado de Goethe. Quando a refeição tinha terminado, ele se levantou penosamente e, com um gesto, pedi permissão para ampará-lo. Quando toquei seu cotovelo, comecei a chorar de emoção. Belo sonho, no qual Goethe não aparece como um poeta olímpico, que a história literária da República de Weimar vem também do nome da cidade de Goethe, queria erigir em monumento, monumentalização a qual justamente Benjamin resiste, desde todos os textos sobre Goethe. Portanto, resiste à monumentalização de Goethe e à monumentalização da história da Alemanha. Aqui, velho e frágil, Goethe aparece perto da morte. Talvez como a figura clássica do escritor nacional
também esteja em via de desaparecimento. Oferece a Benjamin um pequeno vaso antigo. Eu leio aqui, talvez uma urna funerária, e vai jantar com ele ao seu lado, numa mesa posta para os antepassados, isto é, aqueles que morreram. Sob o signo da caducidade e da finitude comuns, reina, porém, uma emoção, uma ternura infinita entre ambos, que o gesto de amparo de Benjamin, o velho poeta, manifesta. Um pouco como se houvesse, ao mesmo tempo, a consciência aguda do fim dessa configuração de escrita e de escritor e a reafirmação de sua beleza frágil. No outro sonho evocado antes deste, Benjamin visita de novo a casa de Goethe, que ele não reconhece. No entanto, já deve ter estado lá um dia, porque, ao sair, ele descobre no livro de ouro dos visitantes, cito, seu nome já consignado com grande e dócil caligrafia infantil. Na mesma rua, portanto, coabitam o velho Goethe e o militante político que escreve panfletos. Benjamin não se decidiu a favor de uma única figura, o que, aliás, provocou a ira, como sempre, dos seus amigos, Asja, Lassis e Brecht, de um lado, Scholem e Adorno, do outro. Todos os amigos de Benjamin sempre diziam que ele não sabia se decidir. Era mesmo preciso decidir? Todos os críticos desse livro, Bloch, Adorno e Krakauer, os três que escreveram 3 resenhas, realçam nele uma mudança literária essencial. Benjamin escreve em fragmentos, ou melhor, em imagens de pensamento, não mais seguindo um estilo dedutivo e linear argumentativo. Na sua resenha sobre Rua de Mônica, Adorno, cuja defesa da forma do ensaio deve tanto a Benjamin, observa que essas imagens de pensamento, que poderiam aludir primeiro às ideias de Platão, não são em nada figurações eternas, mas, cito Adorno, querem não só opor ao pensamento conceitual um ponto de suspensão, como também querem chocar pela sua forma enigmática e, assim, colocar em movimento um pensar. Porque o pensar, na sua forma conceitual tradicional, fica estático, dá a impressão de ser convencional e antiquado. Fim da citação do Adorno. Neste ponto, aliás, encontramos uma similitude com o livro sobre o drama barroco, que parecia e que também é tão diferente. Neste livro, também, Benjamin avança por blocos conceituais imagéticos que o conceito de alegoria vai explicitar. Alegoria no primeiro, imagem de pensamento no outro, ambos os livros de 28 apontam para a insuficiência de um pensamento sistemático dedutivo e ressaltam, essa imbricação entre pensar e olhar, entre o sensível e o espiritual. As imagens se precipitam, sem nexo claro, à primeira vista, pelo menos, como nos sonhos, e como numa rua de cidade grande se sucedem várias imagens luminosos, pedidos de ajuda, anúncios de aluguel, propaganda, placas de profissões, ofertas de compra e de venda, casas desiguais. A bela totalidade do sistema, em particular na filosofia, mas não só,
pertence ao passado do pensar. E, igualmente, eu diria, o passado arquitetônico. Ou então se reduz ali a uma praça clássica, um ponto turístico, numa cidade em transformação. Exemplo belíssimo, aliás, a Praça des Vosges, em Paris, modelo do classicismo, mas só tem uma, num bairro, aliás, um pouco museológico, mas um bairro em transformação. E nessa cidade, podemos dizer, que talvez devam conviver o escritor clássico, em provável extensão, e o escritor militante, provavelmente também em rápida extensão. Querer uma cidade só de escritores clássicos ou só de militantes resvala na transformação da cidade em museu ou nos tristes palácios do antigo leste europeu. Mas, vocês têm ainda um pouco de fôlego? Está quente aqui, não? Mas tudo bem. Pelo menos está aberto. É a primeira vez que eu falo num auditório que tem abertura. No Brasil, não sei por que eles fecham sempre todos os auditórios. Eu nunca entendi. Bom, mas aqui está aberto. Mas quem diz imagem, estou chegando no fim, também diz certamente memória. Porque desde Platão, a memória vive de imagens que invadem o sujeito. Muitas vezes, a sua revelia, para a sua alegria, em Proust, às vezes, para a sua vergonha, em Freud. Por isso, a centralidade das imagens nas análises de Proust, por Benjamin, e na sua historiografia futura. As imagens da memória involuntária imobilizam, como vocês sabem, o narrador da busca do tempo perdido e podem ser o sinal de uma outra configuração do passado. Isto é, de uma outra apreensão do passado e, portanto, uma outra apreensão, sempre em Benjamin, do presente, permitindo, talvez, imaginar o outro futuro. Essa relação da imagem com a memória e com o passado certamente esclarece a centralidade de uma temática na Rua de Mão Única. Centralidade que pode, no primeiro momento, surpreender. Estou chegando à conclusão. E a temática da infância e da criança. Exatamente no centro da rua, isto é, no imaginário número 31, lembram que a rua tem 61 casas, aspas, casas, Benjamin colocou 6 descrições curtas de uma criança, intituladas Ampliações, como se inserisse aqui 6 fotografias pequenas de sua própria infância. E esses textos voltam em Infância em Berlim, por volta de 1900. Texto que ele vai escrever bem mais tarde. Essa criança burguesa da passagem do século XIX para o século XX é, com efeito, a mesma pessoa do que o adulto de 28, que escreve Rua de Mão Única, e que enfrenta a miséria, a inflação, o exílio. Também lembro essas pequenas fotografias de um tempo desaparecido, uma atividade que parece perdida, mas que talvez seja um sinal de esperança. Aquilo que se chama, em alemão, Spielen. Vou escrever? Spielen é uma palavra muito rica em alemão, porque, como em inglês, se não me engano, to play, ela pode ser usada em vários contextos. Jogo, brincadeira, mas também em representação teatral. Você spielt um papel, tá? E também tocar um instrumento. Você spielt clavier.
Então, brincadeira, é tudo que faz parte do lúdico e do artístico, vocês percebem, não? É bom ter essas palavras, aspas, ambíguas. As palavras ambíguas são sempre muito boas. Bom, aqui intervém, novamente, um assunto muito discutido com as Jalassis, que não era só uma comunista no sentido militante, e muitas vezes bastante dogmático, mas, antes de mais nada, Asja era uma teórica do teatro, em especial, como já disse, organizadora em Riga e depois em Moscou, do teatro com crianças proletárias ou de rua. Ela discutiu, já em 24, em Capri, esse assunto com Benjamin e lhe pediu um texto teórico para fundamentar, cito o título, o programa de um teatro infantil proletário. A Jalassis diz que ela não entendeu esse texto. Tá? Ela disse muitas coisas que ela não entendia do Benjamin. Ela é muito engraçada nesse item. A imagem do canteiro de obra, Baustelle, talvez seja sua célula originária, manifesto de um programa construtivista e, ao mesmo tempo, pedagógico. Cito em parte. As crianças são inclinadas, de modo especial, a procurar todo e qualquer lugar de trabalho onde, visivelmente, transcorre a atividade sobre as coisas. Sentem-se irresistivelmente atraídas pelo resíduo, Abfall, uma categoria resíduo quase lixo, que surge na construção, no trabalho de jardinagem, o doméstico, na costura ou na marcenaria. Em produtos residuais, reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas e para elas unicamente. Neles, nesses resíduos, eles menos imitam a obra dos adultos do que põem materiais de espécie muito diferentes através daquilo com que eles aprontam uma brincadeira e uma nova e repentina relação entre si. No programa de um teatro infantil proletário, Benjamin insiste novamente nessa confrontação das crianças com os resíduos, a sucata, se vocês querem também, as coisas, a matéria. As crianças, nesse teatro, são organizadas num coletivo e têm a possibilidade de encenar suas fantasias através de atividades e várias oficinas de trabalho, sob a coordenação de um adulto, não direção, coordenação. Essas oficinas são de execução material de vários objetos e de aprendizado concreto. Preparação do acessório, pintura do cenário, recitação, mímica, música, dança. Essa confrontação concreta com a matéria, e o corpo faz parte da matéria, é imprescindível, escreve Benjamin, cito, para permitir que as crianças consigam escapar do perigoso reino mágico da mera fantasia, eu diria do reino da Xuxa. No vocabulário da Rua de Mão Única e das passagens, podemos também dizer escapar do reino encantado das mercadorias e das fantasmagorias. Sem essa confrontação, as crianças ficariam presas e impotentes nesse reino mágico, como talvez fiquem hoje diante da televisão. Isto é, também profundamente diminuídas e frustradas quando devem voltar ao dito mundo real. Graças à atuação com a matéria, que permite a transformação da fantasia em signos materiais, a mera, entre aspas, fantasia se torna um jogo de possibilidades e de experimentações concretas. Tal
Tais encenações, ressalta Benjamin, se deixam orientar pela improvisação, em vez de obedecer ao texto previamente dado. Com muito mais desenvoltura que os adultos, as crianças realizam no jogo teatral a temporalidade da experimentação, porque não intentam a fabricação de um produto acabado que possa ser vendido e consumido. Elas intentam a experimentação lúdica e sua radicalidade. A encenação, cito Benjamin, se contrapõe ao treinamento educativo como libertação radical do jogo, num processo que o adulto pode tão somente observar. Esse dar à luz do jogo, a palavra libertação que ele usa também quer dizer dar à luz, em alemão, alude a uma temporalidade efêmera ou sempre recomeçada, sempre novamente inventada, como o tempo da criança que brinca, no fragmento do Heráclito, que é retomado por Nietzsche. O Heráclito diz que o tempo é como uma criança que brinca. O teatro infantil oferece, assim, um outro modelo de prática estética. Não mais o espaço da obra como um espaço autônomo, fechado em si mesmo e que perdura, mas um espaço de jogo, Spielraum. Spiel, jogo, Raum, espaço. Como espaço para práticas de experimentação lúdica, que são também práticas de experimentação perceptiva e, no sentido amplo, práticas de experimentação política. Se for verdade que mudanças de percepção e mudanças políticas se apoiam mutuamente. Se, na hipótese de Rancière, a racionalidade política, cito, é antes o modo de ser da comunidade que se opõe a outro modo de ser, um recorte do mundo sensível que se opõe a outro recorte do mundo sensível, então, experimentação estética, lúdica e experimentação política caminham juntas. E, nesse contexto, a Rua de Mão Única não é nenhum manifesto dogmático de guinada para o comunismo, como Scholem e Adorno parecem recear. Essa sequência de imagens de pensamento introduz muito mais uma dimensão claramente política do pensamento estético de Benjamin. Dimensão, como vocês sabem, que vai orientar toda a sua atividade crítica a partir daí. Também tenta responder o desespero oriundo da República de Weimar como uma aposta na inventividade humana, cujo paradigma não consiste na produção desenfreada de novas mercadorias, mas, de maneira subversiva e surpreendente, nas brincadeiras improváveis de crianças nos cantos abandonados das grandes cidades. Agradeço.